a boa nova ao mundo anunciar. É tua igreja. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, essa que busca o amor, vivencia todo dia, quem vai levar salvação. Essa é a nossa missão. Nós que fazemos parte dessa igreja, que missionária é por natureza, te damos graças do seu esplendor. Seremos eco do seu grande amor. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, essa que busca o amor, vivencia todo dia, que vai levar salvação. Essa é a nossa missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta celebração eucarística, onde hoje, com muita alegria, celebramos a festa da padroeira desta comunidade, Santa Dulce dos Pobres. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Cantemos. 471. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel. Piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hino de louvor. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus. Paz na terra aos homens, bem amados filhos seus. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus. Paz na terra aos homens, bem amados filhos seus. Nós que está junto do Pai, como nosso intercessor. Os homens bem amados filhos seus. Oremos. Ó Deus de misericórdia, que concedestes a Santa Dulce o dom de socorrer os necessitados nas suas enfermidades, dai-nos por seu exemplo o espírito de pobreza e a graça de vos servir com solicitude nos irmãos sofredores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Das obras do Senhor não se esqueça.
péssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos. Como seus pais se transviaram e o traíram, como um arco enganador que volta atrás. Das obras do Senhor não se esqueçam. Irritaram-no com seus lugares altos, provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. Deus ouviu e enfureceu-se contra eles e repeliu com violência Israel. Das obras do Senhor não se esqueçam. Entregou a sua arca ao cativeiro e as mãos do inimigo a sua glória. Fez perecer seu povo eleito pela espada e contra sua herança enfureceu-se. Das obras do Senhor não se esqueçam. Aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida,
por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, é um motivo de muita alegria celebrar aqui a festa de Santa Dulce dos Pobres. Esta santa que é aquela mais brasileira de todas as santas. Santa Dulce, ela, podemos dizer assim, ela identifica com a pessoa de Jesus Cristo em 2 pontos elementares. Além da sua simplicidade, humildade, teve 2 preocupações de Santa Dulce, que foram as preocupações primárias de Jesus, ou seja, primeiras de Jesus. Quem acompanhou aí uns 2 domingos atrás, salvo me engano, naquele texto lá da multiplicação dos pães, que eu gosto mais de usar a expressão partilha dos pães para o texto do Evangelho, quando aquela multidão estava diante de Jesus, ele realizou 2 gestos. O primeiro gesto foi exatamente a cura de todos os doentes. Lá diz assim, Jesus curou todos os doentes. Depois os discípulos acharam muito complicado procurar alimento para aquela gente toda e pediu a Jesus, despeça essa multidão, porque nós não temos como alimentar e não tem comida aqui para tanta gente. Deixa que eles vão para os povoados aí procurar o que comer. E Jesus volta para eles e diz, dai-lhes vós mesmos de comer, não despeça a multidão. É muito mais cômodo a gente despedir, né? A gente fala, pronto, e alivia com a consciência, dizendo, não tem não, o que a gente faz com tanta gente, o que eu vou fazer? Nós não vamos resolver o problema do mundo mesmo, então, assim a gente alivia a consciência. Mas não vou entrar no caso, porque não é esse aqui. Mas eu queria só destacar esses 2 pontos, que foi exatamente a cura dos doentes. Então aqui nós podemos generalizar com a saúde, a preocupação primeira de Jesus. E o outro ponto é exatamente saciar a fome das pessoas famintas. Se vocês olharem os 4 evangelhos, é difícil nós encontrarmos um texto que perpassa os 4 evangelhos. E esse texto da partilha dos pães, da multiplicação dos pães, eles estão contidos nos 4 evangelhos. Só em Mateus 2 vezes, Marcos também 2, ele está nos 4. Então, devido à sua grande importância, quando um texto volta com frequência, ele tem uma importância singular. Então, Jesus, e se vocês olharem o outro ponto da cura, a maioria dos milagres de Jesus nos evangelhos está referindo-se à cura. E o outro é a multiplicação dos pães, que tem 6 multiplicação dos pães nos evangelhos. Então, 2 situações elementares para a vida, a saúde e a alimentação, que elas vêm as 2 bem juntinhas. Eu estou colocando isso aqui porque Santa Dulce dedicou toda a sua vida cuidando dos doentes, das pessoas enfermas e preocupada com a alimentação das pessoas com a fome. Isso aí é bem evidente porque nós conhecemos as obras de Santa Dulce, continua lá em Salvador, nós temos o hospital lá de Santo Antônio. Diz que esse hospital, segundo a tradição, ele começou no fundo da casa onde criava, nos galinheiros, né, onde cuidava, ela foi substituindo e transformando aquele espaço em espaço para cuidar de
pessoas. Eu estava lendo as diretrizes gerais da igreja e um ponto eu não tinha observado assim com tanta atenção. Há uma cultuação muito forte para com os animais. Não é desprezando a questão dos animais, nós temos que cuidar e temos todo o carinho com os animais. Mas está tendo um exagero no cuidado para com os animais e um desprezo para com as pessoas. Então não pode fazer, eu estou falando, Santa Dulce foi substituindo, né, o lugar dos animais, ela foi colocando as pessoas, porque é possível fazer em outro lugar. E essa preocupação de Jesus foi a preocupação de Dulce. Eu acredito que o mais importante quando nós deparamos com a figura de um santo, não é tanto os milagres que o santo realiza. É tanto que basta 2 milagres comprovados para que uma pessoa seja declarada santa. O Papa Francisco santificou pessoas com um milagre só, mas devido à identificação, à configuração e o parecer da pessoa, a identificação com a pessoa de Jesus Cristo está acima de todos os milagres. Porque o papel nosso é exatamente parecer com Ele. Identificar-se com Ele de forma que as nossas ações sejam pautadas pelo Evangelho, pelas ações de Jesus. E Santa Dulce, ela viveu isso não de forma teórica, como muitos de nós às vezes vivemos, ou de pregação. Santa Dulce não se fala muito de pregação, de Santa Dulce, mas fala de ação. Então ela identificou com Jesus a partir dos gestos, da realização de gestos concretos, de cuidado, de ir onde muitos de nós não temos coragem de ir. De fazer aquilo que muitos de nós, às vezes, não temos coragem de fazer, porque precisa dedicação, precisa amor, precisa despojamento total. Por isso, caríssimos irmãos, queridas irmãs, é caro para nós celebrar a festa de Santa Dulce, e ainda mais na comunidade aqui que escolheu Santa Dulce como padroeira, fez uma excelente escolha, né, para esta comunidade. Agora é importante, quando a gente tem o santo padroeiro nas nossas comunidades, que a gente observe bastante a vida do santo padroeiro, da santa padroeira, como que ela parece, qual a proximidade, qual a identidade que ela tem com a pessoa de Jesus Cristo, para que assim a gente possa também levar a nossa vida nessas direções, né? Depois, se formos olhar a liturgia de hoje, as leituras são textos, o texto do Evangelho é magnífico. Nós deparamos aqui com uma realidade que não é tão fácil, né? E que a maioria de nós temos dificuldade de lidar com a questão do perdão. Às vezes nós carregamos dentro de nós chagas, feridas, rancores, e vamos protocolando, vamos protelando isso, o tempo vai se arrastando, e a gente vai ficando doente, né? Doente, com o coração rancoroso, maldoso. As coisinhas corriqueiras do dia a dia, a gente até que lida com ela, tal, mas algumas coisas a gente justifica pelo peso. Muitas pessoas já chegaram para mim assim e disseram: padre, mas isso aí foi algo pesado demais, não tem lógica nenhuma você perdoar uma coisa dessa. Então, normalmente, nós argumentamos, e o perdão nosso está muito ligado à questão se é leve ou se é grave. Se foi grave demais, e se foi algo que feriu bastante a gente, ou alguém que a gente ama, a gente acha que não existe perdão ali. Não merece perdão ali de forma nenhuma, né? O Evangelho fala totalmente diferente. Aí só resta as pessoas dizer assim: mas
Jesus está falando, ele não sabe como são as coisas. Jesus viveu isso. Ninguém viveu o drama que Jesus viveu na cruz. Nenhum de nós não conhecemos uma morte tão terrível, tão cruel. Por último, foi nas Filipinas que hoje essa pena de morte no mundo não existe mais, a crucifixão. Não existe em lugar nenhum mais do mundo, devido ao seu, a sua crueldade, que é demais. Então nós não podemos de forma nenhuma dizer, mas Jesus, ele está falando assim, mas não é bem assim não. Jesus passou por isso. E ele perdoou, ele olhou lá de cima da cruz, o que é que ele disse? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E estava colocando ele na cruz, esse por diante. Então o perdão é para nós, e o perdão é para ser dado, não é para ser guardado ou como rancor no coração de forma nenhuma, ele é para ser dado. O evangelho de hoje é bem claro neste sentido. Jesus dá o exemplo. Pedro foi até razoável, né? E ninguém fala, Pedro falou só 7 vezes. 7 vezes aqui é um número simbólico. 7 é o número da totalidade. Então Pedro, ele foi razoável naquilo que ele disse. Só 7 vezes? Jesus, não, Pedro, não digo 7 vezes. Mas 70 vezes 7, ou seja, o perdão não tem limite. E aí ele ilustra isso aí. A questão do perdão, ele ilustra com esse caso aí do patrão que tinha esses trabalhadores, um devia uma enorme fortuna, ele foi lá cobrar, ele não tinha com que pagar porque era demais. O evangelho não fala como que ele adquiriu essa dívida toda, né? Mas não importa isso. E ele foi lá, pediu clemência ao patrão, o patrão teve compaixão dele, perdoou toda a sua dívida. Ele saiu dali, encontrou o companheiro que devia umas migalhas, quase nada. Em relação à dívida dele, era uma mixaria. E ele não foi capaz de perdoar. Não foi capaz de perdoar. De forma nenhuma. Então, ele sofreu as consequências. O Evangelho conclui dizendo exatamente essa palavra. É assim que o Pai do céu fará com você se não perdoar o seu irmão. Ele sofreu todas as consequências. Ah, mas Deus é cruel, é injusto. Não é, somos nós mesmos. Deus não é cruel com ninguém, nem injusto com ninguém. Jesus nos ensinou o Pai Nosso e nós rezamos todos os dias, basicamente, nós rezamos a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso nós rezamos exatamente o que aconteceu nesse Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está ali no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que é chamado a Eclesiologia de Mateus, ou seja, como que as pessoas devem se comportarem dentro da comunidade de fé. Por isso chamado de eclesiologia. Eclésia quer dizer igreja, igreja quer dizer comunidade, ou seja, a reunião dos fiéis, dos cristãos em comunidade. Então Jesus faz exatamente a pedagogia da ação dos membros da comunidade, como que se deve se comportar dentro da comunidade de fé. Então o cristão dentro da comunidade, ele não pode dar má exemplo no sentido de recusar a misericórdia, recusar o perdão. É contra-testemunho dentro da comunidade você carregar esse coração rancoroso, né? Cheio de ódio. Mas as pessoas querem a misericórdia, querem a bondade de Deus, né? Falo isso porque eu experimento isso no sacramento da penitência. Tem pessoas que chegam pedindo, chorando o perdão de Deus, e fulano, padre, não perdoa não. Ele falou, meu Deus, o que é que eu faço aqui com essa criatura? Porque se não perdoar, não pode dar o perdão. Você tem que dar absolvição para quem está o coração travado para perdoar o outro. O Evangelho diz que não. Aí a gente apela, já está com o psicológico afetado, eu vou deixar Deus cuidar. Mesmo a gente sendo representante de Deus, naquele sentido, ministro, mas tem pessoas que estão tão desequilibradas, se você falar assim, você não recebe o perdão hoje não, a absolvição hoje não, mas quando você amolecer é perigoso suicidar depois. Então, por uma questão de misericórdia e de cautela, você diz, Deus, tome conta. Tome conta.
Mas saiba que nós não podemos fazer isso de forma nenhuma, porque o Evangelho cobra de nós atitudes totalmente diferentes. Devemos ser misericordiosos uns para com os outros, assim como Deus é misericordioso para com todos nós. E o Jesus Cristo nos ensinou isso no Evangelho que nós escutamos hoje também na oração do Pai Nosso. A leitura primeiro, eu termino, né? É interessante como começa o texto. Deus manda Ezequiel dirigir ao povo de Israel e dizer: olha, vai lá porque você está lidando com um povo rebelde. Com um povo rebelde. Ezequiel vai dar o recado. É uma situação meio estranha aí que o profeta recebe, né? Para simular um exílio. E o profeta vai simular, bota a trouxa nas costas durante o dia para que todos vejam. Depois você vai, no final do dia, cava um buraco no muro e sai à noitinha. Mas Ezequiel dramatizou direitinho aquilo que aconteceu com o povo de Israel depois, né? O príncipe que ele fala aqui, que era o rei, abandonou o povo. A liderança do povo que abandonou o povo. Os babilônios sitiou Jerusalém e o príncipe, que era o rei, chamado na época Sedecias, foi o último rei de Israel. Sedecias, o que ele fez? Ele com a família abriu um buraco no muro e os soldados, a segurança dele, e fugiu. Só tem que se deu mal. Foi capturado pelos babilônios, pelo rei, o exército babilônio. A família dele foi executada na frente dele, os olhos vazados, e ele foi levado exilado para a Babilônia. Mas aqueles que amam o seu povo, a liderança fiel, ela não abandona o seu povo. Ela não abandona, a liderança fiel fica. E ele pode morrer, mas não abandona. Eu me lembro, falei que ia terminar, já foi mais 2 minutos. Eu me lembro do testemunho do padre Josimo, falando nisso. Quando o padre Josimo ele foi executado lá no Bico do Papagaio, e liderança na época das comunidades, estava o padre Josimo junto ali na luta com o povo. Depois o cerco fechou e foram falar para ele assim: olha, padre, acho que você deveria sair daqui, ficar um tempo fora, depois você voltaria. Ele falou: mas não dá mais. Como é que agora eu abandono o povo? Nós estávamos juntos na luta, como é que eu abandono agora? Não dá mais, não tem como. A única coisa que eu tenho aqui que eu preciso de cuidado é a minha mãe. A mãe dele já estava bem velhinha. Vocês cuidam da minha mãe? E eles falaram: a gente cuida. E ele ficou e foi alvejado 8 dias depois com bala e foi assassinado, né? Mas a liderança, realmente, ele não abandona o seu povo. Sedecias abandonou, só que deu mal. E nós olhamos para Jesus Cristo, né? Jesus não deu um passo atrás na sua missão. Se vocês olharem, Jesus não recuou nem um passo. Jesus teve sempre um passo à frente. Sempre um passo à frente. O projeto dele é a construção do reino do Pai. E ele foi sempre dando um passo à frente. Morreu por causa de todos nós, mas não recuou um passo sequer. Assim deve ser todos nós, gente. Cristão não pode, de forma nenhuma, ficar recuando com medo. Nós devemos ir sempre adiante, associado ao projeto de Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Assim como foi Santa Dulce, foi Padre Josimo, foi tantos e tantos outros, né? Seguimos sempre em frente. Que o amor que Santa Dulce teve para com a igreja, para com os pobres, que esse seja o exemplo de todo e de cada um de nós também, testemunhando esse mesmo amor nas nossas comunidades, né? E a gente deve participar, ajudar. Às vezes a gente tem esses desníveis também do ponto de vista econômico, né? Nossa igreja às vezes tem isso. Foi esse dia uma pessoa lá na paróquia, uma campanha aqui para Aparecida, não sei o quê, que me mandou isso aqui, eu vou fazer. Não, aqui na paróquia você não faz, não. Se você quiser ir nas casas pessoalmente, mas aqui você não usa o microfone para fazer isso. Cara, a Aparecida lá tá nadando em tudo, né? Aqui, para a gente fazer isso aqui, ó, falta partilha, né? Então nós precisamos
agir de forma diferente. Não é negar ajuda para o outro, mas é ver que os pobres precisam mais. Os pobres precisam muito mais. E não é questão de mendigar, não. É questão de justiça. Questão de justiça. Né? Que Deus abençoe a todos e a cada um de nós. Que Santa Dulce continue intercedendo e abençoando a todos e a cada um de nós, principalmente esta comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus Santo, ouvi a oração que vos apresentamos e concedei-nos a felicidade e a liberdade de uma vida correspondente à nossa vocação batismal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentação das oferendas enquanto cantamos. O vinho, frutos da terra, puro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, proclamando-vos admirável na Virgem Santa Dulce, humildemente vos pedimos, como vos foram agradáveis os méritos da sua vida, assim vos agrade o serviço do nosso culto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, recordando os santos e santas que se consagraram a Cristo por amor ao reino dos céus, celebramos a vossa admirável providência. Por ela, em reconduzis a humanidade à santidade original, e nos fazeis saborear, já aqui na terra, os dons reservados para o céu. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santa Dulce dos pobres e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo, José Roberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Em mim irá viver. Eu sou o pão que vem do céu, partindo o pão, mistério de amor, a nossa refeição. Oremos. Revigorados por estes sagrados mistérios, concedei-nos, Senhor, seguir o exemplo de Santa Dulce, que vos serviu com filial constância e se dedicou ao vosso povo com imensa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, Padre Cléo. Uma satisfação revê-lo. Há um ano atrás, nós fizemos a primeira celebração de Santa Dulce aqui nesse local. E tínhamos a meta de já nessa celebração de hoje já estarmos com tudo coberto, mas infelizmente por conta de uma rede de energia que a Coelba demorou bastante para tirar essa rede aqui, a gente teve que esperar. Mas a vida é assim, nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, é pela vontade de Deus. Então, Santa Dulce, quando começou a sua obra, primeiro ela invadiu uma fábrica abandonada em Salvador e colocava mendigos, doentes, pessoas pobres, abrigando lá. Mas o dono da fábrica entrou na justiça e os expulsou. Ela foi ao convento e pediu a Madre Superiora para colocar os doentes num antigo galinheiro. Então, até para Santa Dulce, que era uma santa, as coisas eram difíceis. Então, e nós não vamos nos desanimar, não nos desanimamos com o problema da energia. Foi difícil a gente conseguir, mas agora nós retomaremos. Nós, na celebração passada, dissemos ao Padre João, que fez a celebração do último dia, que já estaria coberta aqui hoje, mas infelizmente não é assim. Mas eu conheci Santa Dulce pessoalmente, quando a irmã Dulce ainda, e a gente sentia, e eu desconfiava que ela era realmente santa. Eu conheci um jovem
na comunidade de Mutantes, um jovem franzino, e eu desconfiei que ele poderia ser padre um dia. Eu conhecia a família dele, o pai, que era magrinho, ele também era bem magrinho, a irmã Cleonice, eu conheci todos e desconfiei que ele seria realmente padre. E hoje ele nos brinda com uma celebração maravilhosa como essa. Então, é um motivo de satisfação, Padre Cléo. Muito obrigado por estar celebrando aqui na nossa comunidade. Nós não paramos de pedir, não paramos de trabalhar. Toda a comunidade, a comissão, eu queria, inclusive, não vou chamar toda a comissão aqui para não demorar mais tempo, mas todas as pessoas da comissão aqui da paróquia, da nossa construção, eu gostaria que eles estivessem aqui, mas não vamos nos alongar. Mas nós não paramos de trabalhar. Fizemos festas e tanto que já tínhamos antes dessa festa em saldo bancário R$ 41.579 para continuar essa obra. E somente na festa, nos 2 primeiros dias, nós arrecadamos R$ 6.500 de doações de vocês. No leilão ontem, que aconteceu aqui, nós arrecadamos R$ 16.000, graças a Deus. E vamos continuar com fé, passo a passo, para que não vou mais falar como eu prometi ao Padre João, que hoje estaria coberto aqui, mas eu espero em Deus e com a ajuda de todos, a gente possa já no próximo ano estar com a igreja, se não concluída, mas pelo menos coberta. Então é isso, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a participação de todos vocês da comissão, o Padre João, que sempre nos dá muita força, e a todos da comunidade, aos amigos que a gente pede. Nós começamos o alicerce aqui pedindo, eu falei, eu vou pedir só aos médicos, pedir a ferragem só para os médicos. Aqui a doutora Vera está até aqui, foi uma das que nos deu uma doação também, e outros colegas médicos. Então, a primeira fundação foram os médicos. Depois foram pedindo na comunidade, os empresários, e hoje estamos a meio caminho andado, mas se Deus quiser, e com a força de Santa Dulce, com a colaboração de todos vocês, nós haveremos de concluir essa maravilhosa obra que é a Igreja de Santa Dulce aqui em Guanambi. Muito obrigado a todos e uma boa noite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de Santa Dulce, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em Santa Dulce a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em Santa Dulce nos ofereceu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém. E viva Santa Dulce! Viva! Viva a comunidade! Viva! Viva o povo de Deus celebrando! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Padre Cléo! Viva! Tenhamos todos uma boa noite. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus!